Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Aleluia! Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 16. Eu já dei uma pincelada sobre essa palavra aqui na quarta-feira, no horário do ofertório. Quero continuar falando nesse tema. Vamos falar um pouquinho sobre o jovem rico. Diz assim a palavra de Deus: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os teus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Senhor, faz mais uma vez nessa noite. Nos dê espírito de sabedoria e revelação. Senhor, envia os teus anjos agora aqui nesse lugar, Pai. Que os teus anjos estejam, Senhor, ministrando. Enquanto eu estiver pregando, os teus anjos estejam ministrando, Pai, com a espada de fogo, amarrando e repreendendo cada demônio na mente e no coração, com a bandeja na mão, Senhor, entregando presente para os teus filhos. Espírito Santo, traz a revelação e muda as nossas vidas. Que essa palavra venha entrar como uma espada penetrante em nossos corações, que vai transformar o nosso ser, e que o teu nome seja glorificado. Fala com cada um de forma personalizada nessa noite. Você que quer isso, diga amém. Aleluia. Você percebe em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que muitas pessoas se aproximavam de Jesus. Muitos homens e muitas mulheres ouviam falar sobre Jesus, ouviam os milagres que Jesus fazia, sabia das bênçãos, sabiam dos sobrenaturais, ouviam as palavras de Jesus, e o seu coração até queimava, o seu coração até ardia, ou talvez até por curiosidade. Mas alguns homens tiveram a coragem de ir até Jesus, se aproximaram de Jesus e ouviram as palavras da boca do próprio Jesus. Algo que aconteceu com esse jovem, cujo título do texto, pelo menos aqui na minha Bíblia, fala que é o jovem rico. E todos nós conhecemos essa passagem. Ora, era um jovem que gostava de Jesus. Diga assim, ele gostava de Jesus. Ele gostava de ouvir as palavras de Jesus. Ele gostava de vir para um culto. Ele gostava do momento de louvor. Ele gostava de estar junto com outras pessoas. Era um ambiente que talvez fazia bem para ele, trazendo para uma realidade de hoje. Ele queria até, por gostar do ambiente, por gostar das palavras de Jesus, por querer viver os milagres que Jesus fazia, talvez ele queria até caminhar junto com Jesus. Quantos aqui gostam de Jesus? Levante sua mão. Quantos aqui querem caminhar? Diga glória a Deus. Caminhar com Jesus, diga glória a Deus. Nós queremos, eu também quero. Aleluia. Mas uma coisa que me chama a atenção
nesse texto, e está muito claro no texto, é que o jovem chega para Jesus e fala: Jesus, mestre, o que eu preciso fazer de bom? Fazer de bom significa para um ato de bondade, significa em atitude, em coisas concretas. E aí Jesus já confronta ele e fala: por que você me pergunta sobre o que é bom se existe só um bom? Se você quer herdar a vida eterna, quantos aqui querem herdar a vida eterna e ir para o céu? Se você quer herdar a vida eterna, se você quer conhecer o reino de Deus, só existe uma coisa que é boa, é o próprio Deus. Mas se você quer saber algo concreto, algumas atitudes que você pode fazer, eu te falo: faça os mandamentos: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, ama o teu próximo, ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Jesus fala ali os mandamentos, algo que todo o povo de Israel sabia, conhecia. E esse jovem tem uma atitude muito comum naquele tempo, porque naquele tempo existia uma classe de pessoas, um grupo de pessoas que se chamavam fariseus. Era um grupo de homens que talvez até com uma boa vontade queria defender a fé judaica, queria defender aquilo que Moisés e os profetas revelaram. E eles montaram um grupo, no início até foi legal, diz os historiadores, os teólogos, mas depois foi se pervertendo e se corroendo. Homens que antes lutavam pela fé, agora vivem de aparência, vivem de vaidade. Esses fariseus, homens letrados, doutores da lei mosaica, da lei judaica, viviam muito de aparência e tinham muita preocupação em fazer algo que demonstrasse para a sociedade que eles estavam fazendo coisas boas. E esse jovem rico tem uma atitude parecida com o dos fariseus. O que eu preciso fazer de bom? E aí Jesus já o confronta falando que a única coisa boa é o próprio Senhor, mas dá uma direção, ó, faz os mandamentos. E aquele jovem tem uma resposta que demonstra um orgulho. Por que demonstra o orgulho? Ele fala assim: Jesus, os mandamentos, isso eu já faço. Agora me ajuda a pregar, para o seu irmão também não dormir. Fala assim: meu irmão, você pode esconder quem você é das pessoas, mas Jesus conhece a tua história. Você pode até proteger a sua reputação, que é aquilo que as pessoas sabem de você, mas Jesus conhece o teu caráter. Aquilo que quando você está sozinho, Jesus sabe o que você faz. Aquele jovem fala para Jesus: mas Jesus, eu já faço tudo. Jesus, trazendo para nova tradução da linguagem do Guilherme, fala assim: me engana que eu não gosto. Jesus falou isso. Você já sabe, já que você já faz todos os mandamentos, já que você é bom, já que você é o cara, então faz o seguinte: vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Porque na hora que aquele jovem foi falar com Jesus, o Filho de Deus já viu toda a história, já conhecia todo o coração daquele jovem. Então, quando ele dá uma resposta que já faz tudo, Jesus confronta mais ainda. Já que você quer ser perfeito, faz o seguinte: vai lá e vende os teus bens. Irmão, Jesus não queria o dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. A palavra de Deus diz que lá no céu as ruas são como de ouro e de cristais. Jesus não estava interessado no dinheiro daquele jovem, mas Jesus mostrou para aquele jovem que na verdade ele não cumpre todos os mandamentos tão bem assim.
Jesus, ele traz uma realidade. Aí, meu irmão, olha aqui para mim. Quando você é confrontado, quando você está de frente a frente com Jesus, ele mostra quem verdadeiramente você é. Quando eu pego a Bíblia e começo a ler, a Bíblia revela verdadeiramente o estado que eu sou. Porque se eu pegar a minha vida pelo modelo da sociedade, talvez eu esteja bem, talvez eu seja bom. Mas se eu pego a minha vida pelo modelo da palavra de Deus, eu preciso melhorar muito. E aí Jesus fala, você quer ser bom? Vende aquilo que você tem e me segue. Diz a palavra de Deus que infelizmente aquele jovem vira as costas e vai embora. Sabe por quê? Ele não está disposto a entregar tudo para seguir a Jesus. Isso significa que Jesus não é tudo para ele. Ei, irmãos, está na hora da gente sair da multidão. Quantos aqui querem viver milagres sobrenaturais da parte do Senhor? Dá um glória a Deus aí. Eu preguei isso aqui de manhã, depois você assiste no YouTube. Existe um grupo, uma classe de pessoas. Multidões seguiam Jesus. Mas a multidão só queria um milagre. A multidão só queria a revelação. A multidão só queria a bênção. A multidão só queria para si. Só queria receber. Mas se você pegar na Bíblia, nos evangelhos, você vai ver que milagres aconteciam para a multidão também. O milagre de peixe e pães. Mas grandes milagres aconteciam de forma individual, personalizada. Quando pessoas saíam da multidão e tocavam em Jesus, saíam da multidão e adoravam a Jesus, saía da multidão e pedia socorro e misericórdia para Jesus. Essas pessoas experimentaram não só um milagre, mas uma transformação na vida delas. Você pode sair daqui e você está no lugar certo. Se você orar, eu creio que Deus atende a sua oração. E você pode sair daqui com a sua cura nessa noite. Você pode sair daqui nessa noite com a sua causa na justiça liberada. Você pode sair daqui nessa noite com a porta aberta. Eu creio nisso, amém? Você quer? Eu creio que você pode sair daqui nessa noite. Mas melhor do que isso é você sair daqui nessa noite com Jesus no teu coração, como um discípulo caminhando ao lado dele. Sabe por quê? O emprego você pode receber hoje do Senhor, mas daqui a 2 anos talvez você pode ficar desempregado de novo. Uma cura, você pode ser curado hoje, mas talvez daqui a 5 anos você pode ser cometido por outra enfermidade. Mas quando eu ando com Jesus, uma coisa eu tenho certeza, que Ele nunca vai sair do meu lado. Como diz o louvor, e se passares pela prova, é assim? Se passares pelo fogo, se passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. E se passares, me ajuda, irmã. Ele não te queima. Amém? É isso aí que diz a letra. Não vai na minha não, Silvério. Jesus nunca vai te desamparar. Ele nunca vai sair de perto de você, meu. Vale a pena você dar um passo. Aquele jovem, Deus não tinha o coração desse jovem. Ele gostava de vir por culto. Ele gostava dos louvores da igreja. Ele gostava da palavra. No carro dele, se alguém entrasse no carro dele, estava lá numa rádio gospel. Tinha louvores. Ele até ora. Ele ora, aquele jovem talvez, ele ora, ele faz os mandamentos. Mas Jesus não está no comando. Jesus não está no centro do coração dele. Quem está no centro do teu coração? Vou perguntar para o pessoal daqui, quem está no centro do teu coração? Quem está no centro do teu coração? Quando Jesus confronta, quando Jesus mostra para ele, Jesus passa um raio-x, uma ressonância no coração dele e mostra que quem é o dono do coração dele é a riqueza e o dinheiro. E a palavra de Deus diz, aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E aquele jovem se contenta em fazer parte de uma multidão.
Jesus oferece para ele o privilégio de caminhar junto com Jesus. Talvez não seriam 12 discípulos, poderia até ser 13 discípulos. Fazer parte de um grupo seleto, de um privilégio, de algo fenomenal. Mas aquele jovem não está disposto em abrir mão de algo. Quando a gente está disposto a abrir mão de algo importante para nós, para viver tudo aquilo que Deus tem para nós, lá na frente a gente vai viver coisas maiores do que o que eu vivo hoje, porque um dia eu abri mão. Porque Jesus é uma oferta. Você só está aqui, eu só estou aqui nessa noite porque primeiro Jesus se ofertou por nós na cruz. Então tudo que eu deixo hoje, as amizades, os relacionamentos, tudo que eu deixo para trás para viver uma vida com Cristo é muito menor do que Ele deixou para morrer na cruz por nós. Aleluia. Você está entendendo isso, irmão? Infelizmente aquele jovem virou as costas e foi embora. Aleluia. Jesus quer tocar no teu coração nessa noite, irmão. Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer aumentar o nível de intimidade que você tem com Ele. Sim, você tem intimidade com Cristo. Sabe por quê? Você está aqui nessa noite. Aleluia. Jesus te trouxe aqui nessa noite. Jesus soprou no teu ouvido: vai hoje, vai hoje, vai hoje. Talvez você passou o dia inteiro assim: vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Vai hoje, aleluia. E você está aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor. Os discípulos, irmãos, olha aqui para mim. Os discípulos viram Jesus ressuscitar um morto depois de 4 dias. Aleluia. Como diz o pastor Moisés, aleluia. Os discípulos viram Jesus ressuscitar um morto depois de 4 dias. Os discípulos viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Os discípulos viram Jesus andar sobre as águas. Coisas que a multidão não viu. Quem é discípulo viu coisas maiores. Esse jovem rico se contentou em ser um espectador, em fazer parte da multidão. E você, meu irmão, qual escolha você vai fazer essa noite? Você quer ser discípulo? Vai renunciar a algumas coisas, vai pagar o preço, mas vai andar do lado de Jesus, vai ver coisas poderosas que Ele vai fazer na tua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Ou vai querer ser um espectador? Deus tem feito coisas fenomenais e maravilhosas nessa igreja, irmão. Em qual lugar você vai ficar, Bruno? Você vai ser discípulo? Vai participar do movimento? Ou vai ficar só olhando o que Deus vai fazer na vida do Silvério? Aleluia. Abra a Bíblia. Lucas 17. Lucas 17. Quero falar de um homem que foi o contrário. O jovem rico foi reprovado. Eu quero falar de um homem que foi aprovado. Lucas 19, por favor. Desculpa, falei errado. Versículo 1. Louvado seja Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico. Ele era rico também, igual o jovem. Um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura. Aí o Lívio está aí não. Nosso Zaqueu. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia. Eu falo do Lívio porque eu tenho muita intimidade com o Lívio, tá, irmão? Ele queria ver Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu diante
e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens agora aos pobres. E se de alguma forma extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Aleluia. Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia chegar naquela cidade. Jesus estava numa viagem missionária. Quando Zaqueu se aproxima da entrada da cidade, ele vê uma multidão. E ele, pequeno, não conseguia encarar a multidão. O que ele fez? Sobe numa árvore, numa figueira brava, diz o texto. Aleluia. Em toda a Bíblia, eu creio que isso deve ter acontecido outras vezes, mas na Bíblia é a única referência que tem que Jesus se convida para entrar numa casa. Aleluia. Jesus se convida para entrar numa casa. Fala assim: Zaqueu procurava conhecer quem era Jesus. Aleluia. Zaqueu era rico também, igual ao jovem rico. Mas ele sabia que ele não era bom. Ele sabia que ele não conhecia a verdade. Mas ele estava procurando essa verdade. Essa verdade que ia levar ele e a família dele para o céu. Então ele vai de encontro a Jesus. Ei, meu irmão, você saiu de casa para vir para esse culto. Isso significa que você está procurando uma verdade. Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí, eu quero ir na tua casa hoje. Jesus está olhando para você nessa noite, está falando: Guilherme, Silvério, Maria, João, Zé, desce. Fala assim: desce. Mas fala mais forte: desce. Você vai entender. Jesus quer entrar na tua casa hoje. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Jesus estava passando pela cidade. Zaqueu não perdeu a oportunidade de conhecer quem era Jesus. Não perca a oportunidade. Fala para a pessoa que está do seu lado: me ajuda a pregar. Fala assim: meu irmão, não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade. Aleluia. Hoje é o dia, essa é a noite de Jesus entrar na tua casa. Aleluia. 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 Jesus estava passando, irmão. Zaqueu não perdeu a oportunidade. Jesus está fazendo algo poderoso nessa igreja. Não perca essa oportunidade. Não deixe a banda passar. Entra no movimento, entra no fogo, como eu sempre falo. Entra no fogo, crente. Aleluia. 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 E Jesus manda Zaqueu descer. Fala de novo: desce daí, Zaqueu. Fala: desce daí, Zaqueu. Descer. Zaqueu tinha que descer. Descer aponta, sabe para quê? Quebrantamento, humildade. Só tem um encontro com Cristo. A vida só é transformada de quem é humilde. Nós precisamos ter a humildade e falar assim: eu reconheço que preciso de Cristo. Eu reconheço que preciso mudar. Eu reconheço que preciso melhorar. Eu reconheço que Jesus tem que entrar na minha família, no meu casamento, para melhorar esse casamento, para transformar a água em vinho. Eu reconheço que Jesus tem que entrar nas minhas finanças,
para mudar a minha vida profissional, para mudar a história da minha empresa. Eu entendo que Jesus precisa entrar na minha família para mudar a história da minha geração. Eu reconheço que eu preciso de Jesus. Eu preciso que Ele entre no meu coração para tirar essa amargura, essa depressão, essa tristeza, para preencher esse vazio que está dentro de mim. Tem que descer, irmão. Tem que se quebrantar, tem que ser humilde. Aleluia, aleluia. Zaqueu sabia que precisava de Jesus. Aleluia. Zaqueu podia só observar de longe, mas ele sobe na árvore para observar de perto, irmão. Ele se esforça, ele corre risco. Se esforce para caminhar de perto, próximo de Jesus, irmão. Se esforce. Mas eu vou ter que parar de andar com os meus amigos. Pare por um tempo, até você ficar maduro na fé. E leve a palavra de Deus para eles. Aleluia. Aleluia. Sabe, o interessante é que Jesus vê, Ele olha para o alto. E Jesus chama aquele homem que ele nunca tinha visto pelo nome. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Jesus nunca tinha visto aquele homem e chama ele pelo nome. Zaqueu, desce daí. Eu imagino que a multidão deve ter ficado impactada naquele momento. Mas eu tenho algo para te contar, irmão. Você pensa que está sozinho. Você pensa que passou por essas lutas sozinhos. Sozinhos. Que eu estou falando para um casal aqui nessa noite. Você pensa que passou por essas lutas que você passou até hoje, sozinhos. Mas Jesus manda te dizer que Ele conhece a tua história. E Ele sempre te guardou, sempre te protegeu. E é por isso que você está aqui nessa noite. Jesus conhece a tua história. Jesus conhece a tua história, meu irmão. Aleluia. Ele conhece a tua história. Ele chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Zaqueu desceu, se quebrantou, se humilhou. E diz a Bíblia que a história de Zaqueu é transformada. Antes daquele culto na casa dele, Zaqueu era conhecido como ladrão. Zaqueu era conhecido como corrupto. Zaqueu tinha uma fama. Mas depois do culto, durante o culto, Zaqueu já fala: olha, eu vou restituir todo mundo que eu roubei. E além de restituir quem eu roubei, eu vou doar a metade das coisas que eu tenho aos pobres. Antes do culto, antes de Jesus entrar, Zaqueu era conhecido como um ladrão, desonesto, corrupto. Mas depois de um encontro com Jesus, agora está todo mundo lá fora falando: ei, o Zaqueu agora doou aos pobres. O Zaqueu é bom, o Zaqueu é misericordioso, o Zaqueu devolveu tudo aquilo que ele roubou. Ei, o Zaqueu agora é legal, o Zaqueu é um homem de Deus. É isso que Jesus tem para você, meu irmão. Você chegou aqui de um jeito, mas com o encontro com Jesus, você sairá transformado. E as pessoas que te conhecem vão falar: ele mudou, ela mudou, ele está diferente. Eu estou vendo uma luz diferente nele, nela. Ei, meu irmão, é porque Jesus entrou nessa casa, Jesus transformou, Ele modificou algo de dentro de você. Aleluia. 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 Zaqueu era chefe dos publicanos. Tinha uma reputação. Publicano era um grupo de judeus que trabalhava para os romanos, colhendo impostos. Ele era chefe desses que recolhiam impostos, publicanos. Um homem muito influente. Zaqueu não quis saber
o que os amigos dele, ricos, influentes e líderes, iriam pensar. Zaqueu não quis saber o que a galera ia pensar. Ele quis saber de preencher um vazio que estava no coração dele. Ele quis saber do filho dele que ia ter uma criação nova. Ele quis saber do casamento dele que ia ser abençoado, que ia ser transformado. Ele quis saber da vida dele, da vida eterna que ele ia receber com Cristo. Ei, meu irmão, não se importe com o que as pessoas vão falar de você quando você firma um compromisso. Alguns lá fora vão te chamar de fanático, alguns lá fora vão te chamar de bitolado, alguns lá fora vão falar que você é antissocial, que você não vai mais nas reuniões, que você não anda mais junto. Mas o importante é o que os céus irão falar. Lá no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão falar assim: tá vendo ele? Tá vendo ela? Ela é obediente, ela tá me adorando, ela é fiel, ela guarda os meus mandamentos. Olha o que ela está fazendo, olha o que ela está fazendo. Importante, Vanessa, é o que o céu vai falar de você. Aleluia. Louvado seja Deus, irmão. Fala assim comigo: a atitude de fé de Zaqueu transformou a vida dele, a sua esposa e os seus filhos. Paulo fala que a fé da esposa santifica o seu marido. E a fé do seu marido, a fé do marido, santifica a esposa. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Que hoje eu estou buscando por mim e pela minha esposa. Hoje eu estou buscando por mim e pelo meu esposo. Hoje eu estou buscando por mim e pelos meus filhos. Mas a minha fé santifica. Sabe o que quer dizer isso? Que vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai tocar no esposo, na esposa, no filho e na filha, e vai convencer eles do pecado, do juízo e da justiça, e eles terão uma vida transformada. A tua fé muda a história de toda a sua família. A tua fé, o teu encontro com Cristo, muda a história da sua geração. Aleluia. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. E eu vou encerrar. Tanto Zaqueu como o jovem rico, os dois tiveram um encontro frente a frente com Cristo. O jovem rico, ao ser confrontado, preferiu não abrir mão do pecado, do amor ao dinheiro, e foi embora, e não caminhou com Cristo. Zaqueu, ao receber o convite de receber Jesus na sua casa, ele aceitou o convite, e ainda assim, demonstrou frutos de arrependimento, e o próprio Jesus falou que houve salvação naquela casa. Nessa noite, qual será a sua atitude? Como e para qual lado o seu coração será inclinado em nome de Jesus, irmão? Aleluia. Você pode ficar de pé.